Snowdrop, Joseon Exorcist e Mr. Queen. O que esses três doramas têm em comum? Os três vêm numa curva de polêmica na Coreia do Sul por distorções históricas. Mas será que eles realmente estão distorcendo a história? Muitos sul-coreanos também querem cancelar esse dorama, mas será que eles devem ser cancelados mesmo? E o que a gente aqui no Ocidente tem a ver com isso? Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, boa parte do planeta, meu nome é Agnes Vitoriano, eu sou jornalista, ilustradora e atriz, mas eu faço também uma quantidade gigantesca de coisas, fica complicado explicar. Eu estava nos últimos tempos observando a produção do dorama, que é Jisoo, estrela Snowdrop. E uma certa polêmica envolvendo ela me deu uma certa ideia de por que esse dorama tem que ser um pouquinho mais elucidado. Muitas pessoas têm opiniões concretas sobre o que os coreanos devem achar sobre a possível distorção histórica. E eu acho que não é tanto assim. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa o sininho, porque assim, esse canal é prematuro, mas ele precisa da sua ajuda para crescer e precisa da alimentação. Se você quer esse tipo de conteúdo, só você me dizer, que eu vou lá fazer tudo pra você. Então vamos pro vídeo? Snowdrop, ou Floquinho de Neve em português, mentira, Floco de Neve, é um dorama da rede de televisão sul-coreana JTBC, estrelado por ninguém menos que a nossa integrante do Blackpink, Kim Jisoo, e o ator Jung Hae-in, que já fez dramas como One Spring Night e Something the Rain. Este K-drama também não é pouca coisinha, porque ele tem outro elenco muito bom, que é Yo In-na, que já fez dramas como Goblin, It's Such a Heart, e Kim Hae-yeon, que fez dramas como Extraordinary You e Sky Castle, então não é pouca coisa. Eu vou ler aqui a sinopse do drama pra vocês, porque quando eu tava pesquisando eu vi muita coisa diferente uma da outra, então eu achei o release e eu vou ler pra vocês. Ambientado em 1987, quando a Coreia do Sul era governada por um governo ditatorial, o estudante de graduação In Soo-ho, que é o Jung Hae-in, está coberto de sangue e pula para o dormitório feminino da Universidade Feminina de Hoseol. Eun Yeon-cho, que é Kim Jisoo, o encontra e ajuda a escondê-lo. Eles desenvolvem um relacionamento romântico. In Soo-ho é estudante de graduação em uma universidade de prestígio. Ele é coreano-alemão, ele tem carisma e também é misterioso. Eun Yeon-cho está na primeira série da Hoseol Women's University. Ela é formada em literatura inglesa. Ela conheceu In Soo-ho em encontro às cegas e se apaixonou por ele à primeira vista. Esse é o primeiro grande dorama da Jisoo. Ela já falou muito como ela tá feliz, porque todo mundo sabe, não todo mundo sabe, né? Pra você que não sabe, ela estudou por muito tempo teatro e sempre quis ser atriz. Então ela é protagonista nesse dorama e ela sempre falou que estava muito feliz. Tem vários vídeos dela falando quanto ela tá trabalhando pra isso. Esse dorama tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2021, boatos que em junho, mas ele quase que não ia ser lançado porque muita gente quis cancelar ele ainda em período de gravação, pois ele ainda está em período de gravação. Os netizens, ou os internautas coreanos, é o que eu vejo as pessoas falarem, ficaram extremamente revoltados com o plot da história, pois alegaram que isso era distorção histórica da história coreana. E várias petições foram criadas, e uma tem até mais de 100 mil assinantes. Muita gente começou a querer o cancelamento, tanto que alguns patrocinadores do dorama também saíram do patrocínio. E os Blinks, fãs do Blackpink, eles resolveram também pedir para que o dorama fosse cancelado, porque isso iria destruir a imagem da Jisoo quando fosse lançada. Por que a imagem dela seria destruída? Porque este assunto não é tão novo. Essa questão não é tão nova. Muitos doramas eles estão sofrendo muita retaliação por alegarem distorção histórica. Esse é o caso de Mr. Queen. Mr. Queen teve sucesso muito grande, muita gente assistiu, porém eles terminaram e foi tirado de todas as plataformas de streaming oficiais. Mr. Queen foi transmitido durante dezembro de 2020 e fevereiro de 2021. A história se passa na época de Joseon, acredito, período de Joseon. O roteirista que escreveu a história original, que é uma história chinesa, que chama Gogo Princess, que é uma novela chinesa, eles fizeram já comentários anti-coreanos, isso já ficou ali latente nas pessoas. Também tem o fato de que os anais da dinastia Joseon, que é como se fosse um jornal, uma coisa assim, foi descrito como um tabloide neste dorama. E isso revoltou muita gente. Os anais da dinastia Joseon são reconhecidos pela Unesco.
Então realmente foi um pouquinho polêmica a questão. Então o dorama sofreu várias retaliações, muita coisa, e a atriz principal, Shin Hye-sun, tem sofrido ataques gigantescos por ela ter aceitado fazer parte desse dorama, e ela perdeu vários contratos publicitários, então a situação ficou um pouquinho difícil. Curiosamente, o roteirista de Mr. Queen é o mesmo roteirista de Joseon Exorcist, que também tem enfrentado muita polêmica, e ele foi cancelado com apenas dois episódios exibidos por distorções da história e algumas caracterizações como roupas chinesas e comidas chinesas. Eles alegaram que era porque o local onde o dorama se passava era perto da fronteira com a China, então tinha uma área meio nublada culturalmente. A galera não aceitou. E só esse dorama teve uma petição, assim como Snowdrop, só que essa atingiu 212 mil assinantes. A gente nem sabe quanto tem aí, porque tá rodando até agora. E foi simplesmente cancelado. Então, é uma coisa que Snowdrop entrou na onda também. Quando a gente fala em Snowdrop, a situação é um pouco delicada, porque ela se passa num período extremamente delicado da história sul-coreana, que foi a ditadura que eles sofreram. E uma ditadura militar, bem molde no Brasil. Esse assunto é tão difícil que, por exemplo, em 1980, várias pessoas, protestantes e estudantes, resolveram tomar a cidade de Gwangju, que é a sexta maior cidade da Coreia do Sul. Eles não só não conseguiram, como mataram 160 pessoas. Então foi uma ditadura sanguinária. Esse protesto pode ser bem comparado com os 100 mil na questão de pessoas, porque não houve massacre dos estudantes dessa forma. Outra coisa que se assemelha muito de Snowdrop com a realidade é o personagem de Jung Hae-in. Ele é coreano-alemão. E o que isso se conecta com a ditadura? Muitos coreanos alemães foram acusados pela ditadura coreana de serem espiões da Coreia do Norte. Então muitos deles foram massacrados, torturados e mortos. Então foram mais de 200 pessoas que eles prenderam. Então não é pouca coisa, é uma coisa bem delicada. Terceiro ponto. A personagem de Kim Ji-soo, Eun Yeon-cho, tem um nome muito parecido com uma figura histórica muito emblemática na luta pelos direitos pela democracia. A estudante universitária Cheon Yeon-cho. Nesse caso, ela também teve um relacionamento com um outro estudante de uma universidade de prestígio, muito famoso. Ele era extremamente prestigiado como um gênio. Acho que o nome dele é Mo Young, alguma coisa assim, não estou lembrando. Mas ela se casou com ele e ele foi acusado de ser espião norte-coreano, tendo sido torturado. Então é muita semelhança, não acha não? Outra questão também é o personagem de Lee Kang-mo. Eu não falei na sinopse, mas ele é retratado como um agente da NSP, de Segurança Nacional, uma coisa assim, que segue estritamente as regras, gosta de seguir as regras. E a NSA, não sei, ela também teve um papel importante nessa ditadura, porque ela torturou muita gente. Então, o que seria ele seguir estritamente as regras dessa instituição dele? É um pouco problemático, entendeu? E aí é por isso que eu acho muito difícil. Eu vejo muitos brasileiros mesmo, comentando: ah, os coreanos são muito de fresco. Ai, mas não pode mais nem falar nada que vai ser cancelado? Tudo que os coreanos não gostarem vai ser cancelado? Não é tanto assim. Também não é 8 nem 80, entendeu? Coisa diferente. Não pode botar a carroça lá na frente dos bois, como dizem. A gente precisa analisar antes de falar. É uma das coisas que eu vejo que é um problema gigantesco da internet. As pessoas querem ter opinião pra tudo, entendeu? E essa situação, ela foi parcialmente resolvida. Tanto que muitos coreanos até aplaudiram a situação. A JTBC lançou uma nota explicando tudo, tirando todos esses boatos aí, porque alguns scripts tinham vazado aparentemente. E explicou tudo. Disse que o dorama não tem nenhuma correlação com questões políticas e que ele se passa em 1987, que foi o ano das primeiras eleições democráticas na Coreia do Sul. Então, não tem muita correlação. Quanto ao personagem da Ji-soo, a Yeon-cho, eles disseram que não tem nenhuma relação com a figura histórica, mas eles vão mudar o nome dela. Vão mudar o nome dela, ou seja, toda vez que o nome dela fosse falado, antes, nesse período que já foi gravado, vai ser dublado. Também tem outra questão, o agente da NSA e NSP, ele não é uma pessoa que segue essas regras de tortura, etc e tal. É porque ele não quer pegar um cargo maior, ele não é corrupto, foi o que eles disseram. E também eles não colocam a ditadura, eles não romantizam a ditadura, que é o que diz a nota. Tanto que existe uma pessoa que foi acusada injustamente de ser um espião. Então a gente tem que ver o que é. Se vocês quiserem ver a nota completa,
deixar um link aqui pra nota. E aí vocês descobrem. E aí é o que eu volto a dizer. A gente precisa ler antes de falar de verdade. Tem que apurar mais as coisas. Essa polêmica, ela é legítima. Ela é legítima. Imagina se eles assistissem Mecanismo. Aquela distorção histórica, porque Sérgio Buda não é mais herói, né? Imagina. Pois é. E a minha opinião é que assim, por que eles se preocuparam tanto? A memória histórica deles. 2. A Coreia do Sul está no auge do seu cinema. Está internacionalmente famosa, internacionalmente prestigiada. Já ganhou Oscar com Parasita. O Minari tá indicado acho que a 6 categorias no Oscar, que é um outro filme sul-coreano. Qual é a Coreia que eles vão transmitir para as outras pessoas, entendeu? Eu acho que é isso. Mas cancelar também acho um pouquinho demais, porque temos também a tal da liberdade de expressão. Porém, eu acho delicado quando você romantiza a ditadura. Você não vai querer ver uma coisa romantizando a ditadura daqui do Brasil. Apesar de ter muitas pessoas que acham legal. Mas enfim, essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Comenta aí, dizer o que você acha. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, mande para outras pessoas, me diga o que você gostou dele de verdade. Como diz Tim Maia, leia o livro.